Muito bem, hoje vamos aprender a trabalhar com imagens de referência, né? Como modelar esses objetos tridimensionais a partir de uma imagem referencial. Tá? Na nossa atividade de hoje, a gente vai fazer uma espada e, portanto, essa espada está numa vista específica, que é a frontal. A primeira coisa que eu faço, então, é já... Posso apagar todos os objetos? Selecionar a vista frontal, ó, tecla número 1 do teclado numérico, tá? Vista frontal, ou você vem aqui View, Viewpoint e Front, mesma coisa, tá? Quando eu estiver na frontal, eu insiro a imagem ADD Image Reference. E aí eu procuro a minha imagem aqui no meu computador, localizo aqui a imagem da minha espadinha e assim que eu localizar a imagem, eu consigo já inserir essa imagem no centro da minha cena. Por isso que é legal inserir pelo menu ADD, que ela já vai estar centralizada bonitinha ali pra gente. O que mais a gente pode fazer? Eu posso selecionar a imagem, vir aqui na propriedade dela, aqui na última opção, e eu posso alterar alguns parâmetros. Primeira coisa, eu posso deixar ela em frente ao objeto selecionado, né? Dessa forma, qualquer objeto que eu criar na cena, a imagem sempre vai ficar na frente. Eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, mas vamos configurar assim. Então, se eu colocar isso na frente, logicamente é obrigatório eu ativar também a opção de opacidade para eu aplicar uma transparência no objeto para eu poder enxergar o que está atrás. Marquei também a perspectiva, ou seja, se eu sair da vista ortográfica, se eu girar a tela, eu consigo visualizar a minha espada, e eu não quero, uma vez que essa imagem ela só vai servir para mim no modo ortográfico, né, que é o ponto de referência que eu tenho. Então, desativa a visualização na perspectiva. Com tudo ok, eu posso inclusive ativar a seleção de objetos aqui. Eu vou desmarcar a da imagem, para evitar que eu esbarre na imagem acidentalmente. E antes disso, eu vou adicionar um cubo, para eu ter certeza que essa imagem está no centro. Eu vou reduzir a escala. E eu percebo que ela não está muito exatamente no meio. Ó. Tá? Então eu vou mover a imagem um pouquinho para a esquerda. Ó. Selecionei a imagem. Ó. G, X. Posso pressionar a tecla Shift para mover bem mais devagar. Então mais ou menos aqui, ó, ela está mais centralizada agora, mais certinho. Agora sim, eu posso bloquear essa imagem para evitar que ela saia ali da posição. Pronto, então nesse primeiro momento vou iniciar então a modelagem. Nesse caso eu vou começar aqui pela lâmina. Eu vou adicionar um objeto aqui de plano, porque eu tenho já no plano um objeto bidimensional, tenho só 2 eixos ali, menos recursos para eu me preocupar, menos pontos, menos polígonos para eu me preocupar na edição. Então, plano. O plano ele vem na vista superior, então eu vou rotacionar ele aqui, ó, em 90 graus, para ele ficar correspondente ali ao nosso objeto. Entrei na edição, Tab, S, reduzir a escala, vou posicionar aqui na lâmina, aumentei um pouquinho, ó. Vou baixar só a parte de cima, ó, G, Z, até esse ponto aqui de baixo. E aí eu continuo com a extrusão, ó. Tecla E de extrusão, Z para não sair do eixo e S. Lembrando que eu estou na vista frontal, tá? Tecla E, extrusão, Z para não sair do eixo, vou reduzindo um pouquinho a escala, ó. S, E, extrusão, Z para não sair do eixo, cliquei, S de escala para reduzir um pouquinho, tecla E de extrusão, Z para não sair do eixo, e eu já vou fechar aqui no canto, ó. S, novamente E de extrusão, Z para não sair do eixo. Nessa última aqui eu mesclo os pontos, ó. Tecla M, mesclar no centro. E aí eu fecho a minha lâmina. G, vou mover um pouquinho mais para cima, ó.
mais ou menos aqui. Perfeito, vou selecionar tudo. Mudei aqui para modo de face, ó. Pressiono a tecla I para fazer um inset. Ó. Inset. Vamos remover a parte de baixo, ó. Deletar. E na verdade eu vou deletar só essa face. E esse restante eu consigo deixar plano usando o atalho da escala, ó. Escala S no eixo Z, S, Z, solta o botão e 0, ó. E Enter. S, Z, 0 e Enter, assim eu deixo todo plano ali na horizontal. Beleza? Então a lâmina basicamente ela tá quase finalizada. O que a gente vai finalizar aqui é mover essa parte para frente, ó, G, Y. O resto a gente pode adicionar um modificador de espelhamento para adicionar o outro lado desse objeto, que é o eixo Z. E assim eu consigo fechar a parte da lâmina ali. Vou só corrigir um pouquinho. Tá um pouco torto aqui. Talvez eu vou mover um pouco para cima aqui para compensar a curvatura da lâmina. Então a lâmina está concluída. Vamos reservar aqui a nosso plano, né? Com lâmina. Ok. A parte aqui da base, que eu não lembro o nome disso, de espada, mas tem um nome técnico que eu não vou lembrar agora. Eu vou adicionar um cubo. Pode ser um plano também, não tem problema. E vamos reduzir a escala S, G, Z, S. E a gente pode inclusive olhar aqui, ó, um pouquinho a relação para que ele caiba na lâmina, né? Basicamente é isso. Eu também vou usar espelhamento. Então aqui na edição eu corto o objeto, ó, no meio, Ctrl R. E vou eliminar um lado, ó. Lembra de ativar o raio-x também, para selecionar um lado e deletar os vértices. Vou adicionar um mirror também. E espelhamento no X, ok. E vamos partir para a edição propriamente dita. Nesse caso eu vou mover para cima no eixo Z. Se quiser pode também ativar o clipping aqui do mirror. E esse outro, ó, lembrando que eu estou com o raio-x ligado, beleza? Alt Z é o atalho, para você selecionar o que está atrás também. G, X, até mais ou menos aqui. Vou baixar um pouquinho, ó, G, Z. Extrusão. Extrusão. Aqui eu aumento a escala, ó, só no eixo Z, S, Z. E extrusão aqui. Nesse caso eu vou unir agora os dois, ó. Merge, tecla M no centro, M, mescla no centro. E aqui eu fecho a minha parte da lâmina. Eu vou só talvez deslocar um pouquinho para esquerda, mais ou menos aqui. Para fazer a borda a gente vai fazer semelhante ao que a gente fez na lâmina, mas é interessante também aplicar um mirror. Então eu vou cortar ela também no meio, ó, e vou eliminar um lado, né, a parte de trás dessa parte da espada. Vou fazer o espelhamento, ó. Então tudo que eu fizer aqui na frente vai refletir lá atrás. Vamos selecionar as faces aqui e vou fazer um inset, tecla I. Pressiono a tecla B para ele não sair do centro ali, ó, para ele grudar no centro com o clipping ativado, mais ou menos aqui. E aproveito a seleção para mover para frente, ó, G, Y, para ter esse relevo bonito aqui no meu objeto. O que mais a gente tem aqui? Basicamente é isso.
Aqui eu tenho um pequeno losango, só que eu não tenho polígonos para isso. O que eu posso fazer? Eu posso subdividir aqui, ó, com o botão direito, eu seleciono os dois vértices, botão direito, ó, subdividir em 2, ó. Certo? E agora, hein? O que eu posso fazer com essa subdivisão? Eu posso, ou melhor, tem outra forma, né? A gente pode fazer um inset também dessa face, ó, tecla I, e depois a gente corrige as junções, tá? Então a modelagem é muito isso. Às vezes você aplica alguma transformação, mas você corrige depois, ó. Por exemplo, o inset vai servir rapidão para a gente juntar essas coisas, ó. Então esses pontos aqui eu não vou querer, eu vou querer um ponto só. Então eu mesclo, ó, no centro. Nem poderia ser no centro também, poderia ser em qualquer lugar. Tá? E aqui também fica um pouco estranho eu ter essa conexão, né? Eu posso remover ou dissolver essa edge. Tá? Então eu tenho esses polígonos já tranquilo, 4 aqui, ó, 4 aqui, ó. Se eu quiser também eu posso cortar aqui no meio, ó, Ctrl R, ó, e faço uma conexão também aqui, ó, J, e eu tenho esse ponto tranquilo de interseção. A parte perfeita aqui desse triângulo eu posso deixar com o meu cubo. Então, ao invés de eu tentar arrumar, né, uma proporção correta, né, desse quadrado em 45 graus, é muito mais fácil eu aplicar um cubo aqui, não é? Criar um cubo. Né? E aí eu faço, claro, a correlação de largura. S, G, Z. Vou só ocultar esse aqui por enquanto. Olha, ele já está na medida, então é basicamente esse mesmo. Um pouquinho menor, talvez bem aqui, ó. Certo? Então, eu pego a face da frente, ó. Tecla I. E faço inset, ó. Mais ou menos aqui. E movo para frente, ó. G, Y. Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Essa face a gente não precisa. Posso deletar mesmo essa face. E eu rotaciono ele em 45 graus no eixo Y. Então, R. Deixa eu só corrigir o pivô aqui para não dar nenhum problema. Setar a origem para o centro de massa do objeto. Lembrando que eu estou aqui fora, ó, no modo de objeto. O objeto, menu objeto, setar a origem para o centro de massa. E aí ele pula lá para o meio. Então, R, Y, 45. E aí eu tenho a posição certinho para minha figura. Vou mover para frente, ó, G, Y. E agora eu posso voltar na malha do meu cubo original e fazer a correção agora. Eu tenho uma referência legal. Inclusive eu posso ativar aqui a visualização da geometria, ó, tá? Aqui no menu de cima, aqui na parte da Viewport Overlays. A gente ativa aqui o Wireframe, ó, menu geometria, para exibir a geometria do objeto, mesmo que ele não esteja ativo, tá? Tá, vamos corrigir a proporção. Eu acho que ficou bem maior, né? Vou reduzir mais a escala, mais ou menos desse tamaninho aqui. Voltei aqui para o meu principal. E agora sim a posição final do meu objeto. Eu vou... Inclusive ficou menor ali o inset, né? Aqui em cima parece bem maior. Mas beleza. Vamos selecionar os pontos. E eu vou posicionar, ó, próximo de onde é o meu objeto, ó. Limite ali. Eu vou copiar, né, essa posição. Bem semelhante. Ali. Se eu quiser fazer bem perfeitinho, eu posso usar Snap também, não tem problema nenhum, tá? Mas aí só dar um zoom bem generoso eu consigo copiar tranquilamente. Ó, aqui um pouquinho para cima, para baixo. Lembrando que eu tô com o clipping ativo, então ele não vai sair do meio ali. Tá tudo certo, ó. Beleza, então tenho essa posição. Eu vou selecionar essa face aqui e faço um relevo para baixo, né?
extrusão um pouquinho para dentro. Ok, e esse aqui eu reduzo só um pouquinho, ó, só para ele caber ali e encaixar nesse relevo que eu criei. Vou fazer até mais. Ó. Legal, tá tudo centralizado, bonitinho. Eu posso inclusive colocar mais para dentro. Se eu quiser, eu posso ativar o Snap, deixar isso perfeito também, ó. Vertex, posso ativar aqui, ó. Mudar para face de trás. GY, aí eu ativo o Snap aqui em algum lugar. Acho que aqui no fundo, né? Pronto. E aí eu tenho certeza que ele está na mesma superfície. E a gente pode finalizar com o mirror, olha só, aplicando um espelhozão para lá para o outro lado, ó. Posso selecionar o objeto de referência, que é o cubo, e eu vou fazer o espelho no Y, olha só. E aí eu finalizo essa parte da espada. Vamos então partir para a alça, eu nem sei como é o nome disso, mas ignore. Vamos adicionar um cilindro, sempre eu estou usando o modo de objeto para criar objetos separados, tá? Fica mais fácil de gerenciar, mas no final a gente junta tudo em um bolo só, em uma mesma máquina, beleza? O cilindro está muito denso, né? Vamos reduzir a quantidade desse vértice para 12, talvez até 8, né? Daria para fazer também. Vamos deixar com 8. Posso reduzir aqui o raio, ó, para já caber ali um pouco na largura. Então eu posso fazer várias transformações aqui, ó. A altura, ó. Posso mudar a posição no X, no Y, eu não quero no X, eu quero no Z, ó. Posiciono já ali. Então já tenho meio caminho andado. Olha só que facilidade que eu tenho para iniciar agora. Entrei na edição. Alt Z, lembrando sempre do raio-x, extrusão, tecla E, cliquei aqui, S, cliquei aqui, extrusão, cliquei, S, cliquei, extrusão, cliquei, S, cliquei novamente, extrusão, cliquei novamente, aqui parece um pouquinho menor, cliquei, Add extrusão, cliquei novamente, S, Add extrusão, cliquei, Add extrusão, cliquei, S, e vamos finalizar aqui embaixo, olha só, S, extrusão e escala, e vamos conectar com a tecla J para fechar esses 4 pontos aqui. Fechou. Então aqui nós temos o nosso modelo pronto. Eu só vou reduzir um pouquinho essa parte do cabo por conta da conexão aqui, ó. Vou reduzir a escala, ó, S, até fixar ali. Pronto. Tá? E aqui nós temos o nosso modelo tridimensional finalizado da nossa adaga, né? Uma espada mais curtinha. Posso fazer alguns ajustes, por exemplo, posso fazer um corte aqui, ó. Né? Eu posso utilizar a ferramenta faca, né? Eu posso cortar aqui, ó, sem nenhum problema. Ok. Cortei, ó, né? Claro que eu não finalizo assim, mas eu já tenho ali uma área onde eu posso fazer algumas alterações, como por exemplo um bevel, Ctrl B, olha só, né? Eu tenho um bevel e esses pontos eu posso unir aqui, ó, J, tá? Ou eu poderia criar um outro segmento
ficando bem menor o corte. Mas vamos imaginar que o corte ele finaliza aqui. Então eu vou juntar aqui os dois, ó. M, e aqui eu tenho a minha parte, beleza? Novamente, a gente pode subdividir, ó, um segmento, selecionando os dois com o botão direito. E aí eu vou reduzir isso aqui, mais ou menos aqui. Posso juntar, tecla J, e eu tenho um corte na minha lâmina, olha só que legal. Criar essa marcação aqui na minha lâmina, um desgaste da lâmina. Posso também corrigir um pouquinho, talvez aqui. Bom, tá bom. Aqui do outro lado também eu tenho alguma parte cortada. Nesse caso, eu posso também fazer o desenho desse corte, né? Vamos imaginar aqui, mesma coisa com a faca. Vou cortar aqui e eu vou emendar aqui, ó. Acho que vai ficar muito grande. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Vamos cortar aqui. Ok. E eu emendo aqui. Certo? Então, a ideia é que você possa fazer isso livremente, só que a gente não deixa esses pontos soltos, tá? Por exemplo, aqui eu vou unir esse ponto aqui no final, M at last, tá? Então nem sempre a gente vai fazer exatamente em cima do que está proposto, tá? Às vezes tem uma leve alteração, isso também faz referência à liberdade artística. Eu posso dividir aqui, ó, subdividir para criar um pontinho, e posso, mas se eu quiser, logicamente não, eu tenho que seguir exatamente o que está no desenho. Eu percebo que o corte aí termina aqui, ó, tá? Então nesse caso eu posso conectar isso com algum ponto para poder segurar. Pode ser aqui, ó. Certo? E aqui eu posso criar uma subdivisão para conectar a parte de dentro, ó. J e J. Então esse meio, ó, eu já afundo um pouquinho, ó, GY, para criar esse corte, ó, na lâmina, beleza? Ok. Então é sempre bom você ir pensando nessas conexões desses pontos para não ficar nada solto, né, avulso ali nessas referências. Eu posso conectar também aqui, se eu quiser, ó. Beleza? Tá? Assim como eu posso também conectar aqui, ó, certo? Bem como posso conectar aqui também. Beleza? Então, várias formas aí pra gente fazer essa triangulação. Então, eu posso conectar para cá. Beleza? E aí eu tenho a cópia já do mirror sendo feita lá pro outro lado. Eu acho que eu vou aumentar... Não, na verdade é esse tamanho mesmo. Eu vou talvez aumentar mesmo um pouco mais esse corte, né? Eu quero deixar bem mais visível ali. Deixar bem largo mesmo. O desgaste da lâmina. Aqui também eu poderia fazer esses detalhes com o inset, ó. Não é? Se a gente imaginar aqui as faces desse cubo, vou selecionar as faces, na verdade só dessa parte aqui, né? Aplicando o inset eu poderia fazer esse relevo, ou também com a faca, né?
lembra lá que eu posso fazer o desenho com a faca, olha só. Knife. Seleciono aqui, mas eu recomendaria que você fizesse esse desenho com textura, tá? Recomendaria fortemente que esse desenho fosse feito com textura por conta do low poly que a gente está priorizando aqui, tá? Mas é possível, ó. Beleza? E eu vou, claro, dar Enter para confirmar e eu vou reordenar esses meus pontos, ó. Então não faz sentido o ponto estar solto aqui, ó. Eu vou, portanto, unir os dois, ó. Mescla e já era, né? GX, vamos puxar isso mais para cá. GX. E assim que eu tenho já essa linha delimitada, ó, poderia fazer para dar a volta ali, ó. Vamos pegar a faca de novo. Ou simplesmente corta aqui, ó, Ctrl R. Adiciono os segmentos, ó, com o botão de rolagem. Coloco 2, ó, mais ou menos aqui. Depois eu conecto, ó. Ficou muito feio isso aqui. Dissolve. J. J. E tá lá. Posso pensar em centralizar isso através da transformação com referência no elemento ativo, ó, SX0. Nossa, selecionei os três SX0 e eu tenho todos eles alinhados, beleza? Então, a partir do momento que eu já tenho essa minha linha, ó, eu posso selecionar ela inteira, ó, tá? Só dá um check em tudo, ó. AM e verifica by distância aqui, ó, pela distância, para verificar se não tem nenhum ponto duplicado. Dessa forma eu consigo resetar. Então eu seleciono a linha inteira, ó, Ctrl B, e eu tenho o bevelzinho bonitinho aplicado na linha inteira. Apesar de que aqui não ficou muito bonitinho, por conta dos ângulos diferentes ali, posso corrigir também sem nenhum problema. Ó, vou pensar em aumentar isso aqui. Vou baixar essa parte. G, Z, cadê? Opa, tem um selecionado ainda ali. G, Z, para deixar na espessura, mais ou menos aqui. GG, vou voltar para cá. GX. Esse aqui eu aumento também um pouquinho para cima, para arriba. GZ. Pouca coisa. Aqui ficou um pouco estranho. GX, vamos puxar ele mais para cá. E é isso, é muito da modelagem se faz no olhar atento ali a todas essas nuances, né? A gente percebe que a diagonal ali ela atrapalhou no nosso fluxo. Vou tirar a imagem que está me atrapalhando a exibição. Então eu percebo que está mais regular a distância agora. G, vou mover um pouquinho. Talvez aqui esteja um pouco para fora devido à inclinação. Mesma coisa acontece aqui, GX. E é isso, tá? GX, um pouquinho para fora. GX. GZ. Pronto. Então, eu não recomendaria que você fizesse isso, tá? Por conta de muitos polígonos aí incrementados dessa forma, né?
Aí seleciona toda a face, ó. Ctrl Alt e clica e faz uma extrusão negativa, né? A gente tem aí a parte em baixo relevo. E aí eu tenho um detalhe muito legal, né, que adiciona muito mais riqueza visual ali, mais informação para nossa espada. Beleza? Tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Finalizando a modelagem, a gente tem sempre dois modificadores muito utilizados e muito úteis durante a nossa finalização, que é o bevel. Eu vou aplicar então todos. Primeiro eu salvo, né? Vou salvar aqui. Sword 01. Eu sempre deixo salvo uma versão com todos os modificadores, e aí eu salvo uma outra versão, ó, como incremento, ó, que aí eu consigo deixar aquela versão salva, né? Se eu quiser fazer alguma alteração, de repente eu consigo fazer naquele outro objeto. Então aqui, ó, vou adicionar um bevel para suavizar esses cantos, e com o bevel vamos adicionar um wave, não sei como pronunciar, normal, tá? Que aí dá essa esmufada, olha só que bonito que fica o nosso objeto, tá? Mesma coisa dos outros, ó, tá? Bevel e wave normal. Posso reduzir também a quantidade do bevel, tá? Não precisa ser tão grande assim. Vamos reduzir um pouquinho. 0.5, ó. 0.01. Legal. Posso mudar aqui também Geometry para Arc. Para ele quebrar isso aqui. Vamos colocar menos um pouquinho. Eu quero ver bem destacado as esquinas aqui, ó. Então não vou deixar tão grande, ó. Legal. Isso aqui cria um realismo muito grande. Olha a diferença dos dois, ó. A gente percebe que o canto vivo ele não deixa muito realista as nossas coisas, tá? Bevel, wave normal. Bevel, vou reduzir menos um pouquinho. E esse vai ser bem pequeno mesmo. Quero perder ali a minha referência da malha, beleza? Olha só, é isso que eu quero, um pouquinho. Só de suavizacito. Bom, basicamente é isso. E o cilindrão bevel, waves normal. E tá lá o nosso nesse caso eu vou mudar o tipo ou o ângulo talvez aqui para ele não suavizar os vértices, olha só, tá? Para ele não marcar os vértices, sim as horizontais, ó. Então eu mudei a angulação aqui, ó, pode ser 25, será? Não. 45? 45 até que dá, mas ele dá uma quebrada ali. Beleza, então vou deixar 60. Em último caso, a gente pode mudar um outro tipo aqui chamado wave, aqui, ó, onde a gente vai definir esse bevel através da edição, ó. Então você tem aqui no menu N, ó, lateral, menu de transformação, uma opção chamada Min Bevel Wave, que é o peso que você vai adicionar no bevel. Então eu vou adicionar aqui, ó, 1. Então nessas esquinas, ó, horizontais eu deixo no máximo, ó.
porque eu quero marcar só essas horizontais justamente para definir aqueles ângulos ali específicos. E olha só a diferença que fica, olha só. Aqui eu acho que eu não vou marcar, talvez eu marque aqui no finalzinho, né? Para definir esse pontinho. Parece que está junto, não foi impressão minha. Vamos adicionar aqui. Beleza. E olha só que legal. Eu vou reduzir um pouquinho, ó, para deixar bem mais definido. E vamos voltar. É isso. Né? Aqui ainda ficou. Talvez por conta dessa geometria, vamos tentar não deixar tão reto ali, ó, GZ, vou reduzir um pouquinho, só para ele não pegar tanto essa quina, tá? Posso também cortar aqui e minimizar mais essa angulação marcada ali. Beleza, então basicamente é isso. Olha só, também tem pouquíssimos polígonos, a gente poderia ter usado 12, exageramos aí. Mas é isso, isso deixa um realismo bem legal no nosso objeto. Talvez eu aumente mais aqui, que o bevel ele deixa, ele reduz um pouquinho, né? A gente perde um pouco da geometria. E acho que assim fica bem melhor. Eu acho que ele está muito para fora também. Nesse caso, agora a gente tem um problema porque esse foi criado com o mirror, né? Então eu vou deletar um lado, L, e deletei aqui, beleza? Vou corrigir novamente com mirror no eixo Y, objeto de referência, tá lá, beleza? GY, vou reduzir um pouquinho aqui para ele encaixar quase que perfeitamente ali dentro do... Agora eu vou aumentar um pouquinho. E tá lá minha joia, né, perfeitamente ali. Vou aplicar o mirror, Ctrl A ou Apply aqui, ó. Lembrando que ele não aplica na edição. E por último, vou salvar aqui e aplico todos os modificadores, ó. Ctrl A, 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 Ctrl A. Seleciona tudo, Ctrl J, e tá aqui a nossa espada, ou como é o nome disso? Uma espada curtinha? Adaga? Punhal, enfim. Nosso objeto modelado e finalizado. Acho que poderia ter feito também um bevel wave aqui no cilindro, mas tudo bem. Ou poderia simplesmente apagar essa face, porque ela não tem serventia ali. Perceba que tem uma sombra, mas tudo bem. Então, basicamente é isso. E finalizamos a nossa modelagem do nosso punhal, da nossa espadinha aqui para jogos, né? Nosso propzinho aqui de forma totalmente digital dentro do Blender. Se eu quiser uma visualização legal, eu posso mudar aqui, ó, Matscape. Eu consigo visualizar com um preview de algum material, né, de repente metálico, sem eu precisar me preocupar em criar alguma coisa. Olha só aqui, ó. Eu gosto desse aqui que parece uma argila, né? E finalizamos aqui a nossa modelagem tridimensional.